Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Todos, uma boa noite a todos que acompanham esse canal Visão de Águia, com o propósito de trazer a palavra de Deus. Nós vamos abrir na palavra de Mateus, capítulo 21, versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistou uma figueira à beira do caminho. Dirigiu-se a ela, mas não encontrou senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça frutos de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram espantados: Como secou imediatamente a figueira? E Jesus respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte dizerdes: Levanta-te e precipita-te ao mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Essa é uma mensagem bem interessante, embora pequena, a gente não pode desmerecer a sua grandeza, né? Que traz para a gente um ensinamento muito grande. Nós temos que dar uma ênfase para a fé, é claro, que Jesus queria ensinar o propósito da fé. Não é à toa que ele fala que tudo que pedires na oração, crendo, recebereis, mas nós podemos nos aprofundar mais na palavra, no requisito árvore. Nós vamos ver que a árvore, ela começa do seu estado inicial, que é a semente, né? Tem até uma bem referência dentro da Bíblia que fala sobre a parábola do semeador, mas esse não é o foco da nossa conversa hoje aqui. Mas a semente em si, ela inicia debaixo do solo, né? Na terra. A semente, ela inicia escondida, né? Uma forma que ninguém consegue ver. Mas isso não significa que não tenha um propósito, que não tenha vida. Porque dentro de uma só árvore, dentro de uma só semente, há muitas árvores. Porque se levarmos em consideração que a partir de uma semente nasce uma árvore, e dentro de uma árvore pode sair mais frutos com mais sementes, assim acontece uma multiplicação de sementes e árvores. Então, dentro de uma única semente existe uma floresta. E que isso fique, né, como uma palavra de ânimo para a gente, porque ainda que estivéssemos no anonimato, não significa que nós não temos vida, que nós não temos propósito. Porque para tudo tem um tempo debaixo dos céus, né? Então isso significa que no momento em que nós estamos escondidos, no momento que ninguém não está nos vendo, significa que mesmo assim ainda tem propósito. A semente é muito interessante, que quando ela cai no solo correto, que seria o solo fértil, é interessante porque o seu crescimento ele é um crescimento bom, saudável. E um dos méritos que eu queria entrar também fala sobre o solo, né? Em quais solos nós estamos crescendo? Qual é a nossa origem? Né? Qual é o berço da nossa criação, o berço do nosso entendimento, ou até mesmo o berço do nosso conhecimento? Com quem nós aprendemos? Com quem nós andamos? Né? Quem são nossas companhias? Como é o nosso lar? Aí é levantada várias questões, né? Muitas das vezes dentro do nosso lar também é uma ótima referência para como vai ser o nosso comportamento e como vai ser o nosso desenvolvimento, né? A Bíblia fala claramente sobre como deveriam os pais instruir seus filhos, mas não é necessariamente nesse mérito que eu quero entrar. Tá? Nós vamos entender que a partir do solo, né, de um solo fértil, de um solo bem cuidado, a semente ela já vira um broto. Então a semente ela já começa a dar os seus sinais de que está crescendo e aparecendo. Só que é muito interessante que a maioria dos brotos, a maioria das árvores, elas buscam primeiramente fixar-se no solo, né? Então, muito antes dela ter um tamanho bem vistoso, um tamanho bem vistoso no seu caule, o tamanho ele fica bem aparente a partir das suas raízes. As raízes começam a ganhar bastante profundidade. E a raiz é muito importante. Se nós começarmos a entrar no mérito da raiz, começarmos a entrar nessa parte da raiz, nós vamos ver que a planta retira sais minerais do solo, né? O seu sustento. A raiz não é só a base, porque a raiz ela fixa assim no solo, mas dali também a planta se alimenta. Então é interessante, porque crente que tem raiz
ele suporta mais as lutas, ele suporta mais as coisas. E quais são essas raízes? Nós podemos interpretar de várias formas. A raiz pode ser a palavra de Deus, né? Estar alicerçado na palavra de Deus. É até engraçado, é até bom dizer isso, porque na própria Bíblia vai falar um pouco sobre aonde a sua casa está feita, na rocha ou na areia. Essa é uma questão que eu quero levantar aqui, que vocês podem até pesquisar e estudar um pouco mais sobre isso. Só que é interessante, a raiz ela traz esses questionamentos sim, né? Da onde está vindo, da onde a gente absorve? Qual o conteúdo que a gente absorve? Nós temos uma facilidade imensa, né, com a internet, com o avanço da tecnologia, que nós podemos ter acesso a vários conhecimentos. E isso tanto pode ser bom quanto ruim, né? Antigamente era um pouco mais difícil, porque era mais nas bibliotecas e até mesmo com os professores, e até em rádios, na épocas que não existiam televisões, era um pouco mais difícil o acesso do conhecimento. Mas é interessante que o crescimento da árvore que ela vai tendo, é bom ela ter uma boa absorção, e a raiz ela proporciona isso. Paulo vai dizer que nós deveríamos crescer na graça e no conhecimento, é bom lembrar disso. Nós vamos ver que conforme a planta vai crescendo, ela vai ganhando encorpamento, né? Aí nós passamos pela parte do caule, né? Se você cortar uma árvore e olhar para dentro do seu tronco e olhar para dentro do seu caule, nós vamos identificar ali os seus anéis, né? Os anéis. Eles significam a quantidade de idade que aquela árvore tem, né? A sua jornada. E muitas das vezes, quem olha por fora não vai saber o quanto que nós suportamos por dentro, né? Quem olha por fora não vai saber qual é a nossa jornada. Porque, infelizmente, muitas das vezes tem pessoas que olham muito pelo que está por fora, né? E não sabem da nossa história. Mas eu quero já te dizer que Deus, ele conhece a sua história. Ele conhece o que você passa, ele vê as lágrimas que você derrama, ele vê, ele acompanha a sua jornada. Eu quero trazer aqui mais um lembrete, né? Mais uma testificação da palavra de Deus, que fala a respeito de Mardoqueu, quando o rei achou o registro, né? Que estava escrito que Mardoqueu tinha livrado o rei de um laço de morte. Mais uma vez dizendo que não é exatamente sobre isso que estamos falando, mas é uma ótima lembrança relacionado com essa questão de que Deus, ele vê o que a gente está passando, né? O seu tronco é muito importante também, porque ele pode dar uma passagem dos sais minerais da raiz, que ela extrai do solo, diretamente para os galhos que chegam até as folhas. Então, o tronco, além dele ser mediano, ele também serve como uma ponte para as outras partes da árvore, né? Muito interessante. Nós vamos ver que a planta em si, né, quando nós chegamos na parte dos galhos, nós vamos ver que tem as folhas, né? As folhas também não ficam para trás. As folhas têm um grande ensinamento para a gente, que é muito importante. Ela absorve o gás carbônico e transmite em oxigênio. Meus irmãos, quantas das vezes nós, vocês, eu, né, as pessoas que estão ouvindo esse canal, passamos por lutas e situações que muitas das vezes temos que, em vez de retrucar, ou em vez de questionar, ou em vez de entrar numa contenda ou uma discussão, uma desavença, nós temos que se calar. E em vez de pagar na mesma moeda, nós temos que fazer benevolência, né? Apaziguar, ser apaziguadores, que o oxigênio é um ar que agrada muito mais do que o gás carbônico, né? Então esse ensinamento pode se trazer sim, né, da parte em que a gente muitas das vezes absorve algo que nos magoa, só que em vez de pagarmos com a mesma moeda, nós transpassamos benevolência, apaziguamento. Interessante, né? É interessante enfatizar que a fotossíntese tem por total, né, importância a claridade, a luz do sol, né? Vamos ver que a planta, ela necessita da luz do sol e da água. Muitas das vezes nós vamos ver que na Bíblia a luz é retratada como um bem, né? Que Jesus, a palavra é lâmpada para os nossos pés, né? Lâmpada transmite luz. Que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo, né? E da onde vem a nossa luz? Que é Jesus, no caso. Jesus é o nosso sol, é aquele que transmite a luz para a gente, né?
Então, quem está na luz não andará em trevas. Então, a partir do momento que a gente se converte, aceita Jesus e decide viver uma vida de santidade, nós estamos andando na luz. Nós estamos andando com o Senhor, né? E é bastante interessante falarmos que nós somos templo do Espírito Santo, né? Nós somos templo, Deus está dentro de nós, então essa luz está dentro de nós. E sem a luz não conseguimos fazer a fotossíntese, que é tão importante para a árvore, né? A árvore necessita de água, né? O Senhor veio para nos matar a nossa sede, né? Para que a gente não tornasse a ter sede, né? Ele é a água da fonte da vida, o Senhor. Então, por isso que é importante falar sobre a água. É muito interessante nós olharmos por esse lado desse estudo, né? Pequeno estudo, na real, que fala a respeito da árvore. A parte dos frutos agora, né? A parte dos frutos é muito importante, porque é a parte que mais gera multiplicação. Porque todo esse crescimento, toda essa enraização, né? Toda essa extração e absorção através da raiz, através da fotossíntese, né? A gente vai pegar aí a luz, né? Que vai ser transformada em glicose, que no caso seria açúcar, né? No caso, algo doce, e vai ser concentrado na fruta, né? E a fruta tem o seu cargo, né? Tem o propósito de carregar a semente, né? É muito interessante essa parte da glicose, porque os animais, os pássaros, eles comem a fruta. Então, a árvore, quando ela está madura, ela tem uma importância de alimentar, né? Ela alimenta, né? Nós podemos fazer uma interpretação bíblica, uma interpretação espiritual aqui de que a fruta que nasce da árvore seria a obra de Deus, né? A obra que a gente faz em Deus alimenta as pessoas ao nosso derredor, ou até mesmo a própria palavra de Deus sendo compartilhada por nós. Quando você pega um panfleto de evangelizar, por exemplo, e você estende para alguém, ali você está dando um pedaço da fruta para alguém, né? Aí após os pássaros e os animais comerem a fruta, evidentemente a semente cai no solo novamente, compartilhando e multiplicando árvores. E a Bíblia fala, fazei discípulos, né? Muito interessante. Então, dentro do fruto, né, tem essa importância de suprir a necessidade da fome de alguém. É interessante. Nós vamos ver também que dentro da fruta tem a semente, como eu já disse, e ela cai no solo. E o pássaro que ingere, né, que ingere por consequência a semente, porque alguns frutos da semente são pequenos, o pássaro, quando ele está voando e acaba que ele defeca em algum lugar, através das suas fezes pode-se nascer uma nova árvore. Interessante isso, né? Sobre a árvore, né? É bom pegar esse estudo e trazer para nós, para o dia de hoje. Agora, sem fugir da palavra de Deus, é claro, Jesus queria usar a árvore ali que se secou para que viesse trazer um ensinamento para os discípulos, né? Que muitas das vezes não adianta a gente ter só folha, né? A gente tem que ter fruto, né? Não adianta a gente absorver tantas coisas boas, que no caso a absorção através da raiz, da luz, da água, e no fim das contas não dar frutos, né? É por isso que é importante compartilhar o conhecimento. Por isso que é importante falar de Deus mesmo, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura nos 4 cantos da terra. É interessante. Nós vamos ver que Jesus, quando ele sente fome, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus, e acredito que Deus ele queria usar aquilo como ensinamento, como eu já disse aqui. E quando ele se aproxima da figueira, não acha frutos, e sim só folhas, né? É interessante porque os discípulos eles perguntam perplexamente como que aquilo aconteceu. Jesus, como que se secou imediatamente a figueira? Como pode? Muitas das vezes nós duvidamos, né? Os discípulos andavam bastante com Jesus naquele tempo
e teve alguns feitos aí que muitas das vezes geraram dúvida no coração deles, né? Como parecido também quando eles têm medo do mar bravio e Jesus pergunta para eles, homens de pequena fé, interessante. E aqui, mais uma vez, eles perguntam como que foi feita. Só que também nós entendemos, porque não é algo que é bem comum você ver alguém dando ordem para uma figueira e ela secando imediatamente. E ali Jesus ele traz o ensinamento, né? E tudo que pedires na oração crendo recebereis, né? Dando ênfase para a fé. E tudo que pedires na oração crendo recebereis. Meu irmão, eu quero compartilhar essa mensagem com você e te dizer que não é impossível para Deus. Você dizendo que para nós muitas das vezes pode ser difícil, a luta para você deve estar grande, mas o Senhor, Ele é o Deus que criou o universo inteiro. Ele é o Deus que para Ele nada é impossível. E Ele mostra que se a gente fazer um bom uso da fé, se a gente fazer um bom uso de acreditar nele, né? Tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Até se você dizer para esse monte, se jogue no mar, assim será feito. É interessante, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas cremos que pode acontecer. E a fé também é o escudo, né, que está ali nas armaduras de Efésios 6, né? Esse é o estudo, é o entendimento, é a meditação que eu trago hoje para vocês que escutam, né, que são telespectadores também desse canal Visão de Águia. Eu sou Eric de Oliveira, o obreiro Eric, né? Faço parte ali da igreja de Betânia e eu vim aqui compartilhar o conhecimento com você e espalhar o evangelho e assim sucessivamente para que Deus seja louvado. Eu agradeço desde já a sua atenção. Eu creio que vou trazer mais conhecimento aqui, né? Para que Deus seja glorificado, né? Eu vou estar preparando algo melhor gradativamente. Eu quero ter essa sensação de querer uma melhoria, né? Eu quero ter essa sensação, eu quero ter essa direção de melhorar para trazer o conhecimento para vocês e cada vez mais trazendo estudos mais elaborados, né? Esse foi o início, né? Esse foi um começo, um primeiro passo, um primeiro vídeo que eu estou trazendo aqui sobre a árvore, sobre essa mensagem de Mateus 21. E eu quero dizer que Deus é contigo e crê somente, e o mais Ele fará. Eu agradeço. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos lá? Amantíssimo Deus e eterno Pai, te agradeço por mais esse dia que se encerrou. Senhor, faça com que esse estudo ele seja para a sua glorificação, Senhor. Que eu venha diminuir perante a tua presença, para que o Senhor venha ser enaltecido e glorificado, Deus. Que esse estudo possa alcançar os corações de alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pai, que o Senhor venha fazer com que esse estudo venha mudar a vida de alguém, ou até mesmo causar, né, uma sensação de ânimo na vida de alguém. Eu peço que o Senhor venha fazer aquilo que eu não consigo fazer, né? Eu peço que o Senhor venha esclarecer mais aos corações dos ouvintes desse canal, que o Senhor venha abençoar esse canal e que esse canal aqui venha estar dentro do teu querer, dentro da tua vontade, do teu crescimento, Senhor. Faça com que a mensagem venha a ser espalhada pelo teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada um que vem escutar e receber um pouquinho, né, de ti, Senhor, através desse vídeo, dessa mensagem. Eu peço que o Senhor venha se fazer presente na casa de quem está escutando, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu só te agradeço. Amém.